2 semanas atrás eu trouxe uma mensagem aqui. Talvez alguns vão lembrar, aqueles que não estavam, você pode ir lá no YouTube da igreja e você pode estar acessando. Mas eu falei aqui a pregação O Deus deste século. E nessa mensagem que a gente trouxe há 2 semanas atrás, falava sobre a tribulação que nós temos que passar para nos gerar perseverança, para nos gerar experiência, para nos gerar esperança e com isso gerar crescimento para nós. Lembram? Quem estava aí? Lembram? Tudo é um processo de crescimento baseado nas experiências que nós vamos passando. As tuas frustrações te trouxeram aqui. As tuas alegrias te trouxeram aqui. Tudo aquilo que você passou até esse exato momento te trouxe até esse momento. E naquela mensagem, justamente, o Espírito Santo falou conosco dessa forma. E o Deus deste século são as coisas que vêm nos envolvendo no mundo e que faz com que a gente perca a visão naquilo que realmente importa. O que realmente importa nessa vida? A nossa salvação. Mas nós somos tão envolvidos pelo processo das coisas ao nosso redor, por problemas que nós mesmos criamos para chegar em lugares que a gente não sabe onde é, para conquistar coisas que a gente não sabe se vai nos agradar. Tudo isso numa grande corrida para talvez a gente estar simplesmente envolvido com aquilo que realmente não é o essencial para a nossa vida, que é o eterno. As coisas do rei, as coisas do eterno, elas são para sempre. Trouxe aqui o exemplo de Davi, o mesmo Davi, antes de derrotar o gigante, um guri com autoridade, com força, com empenho, com uma visão, com a percepção de alguém que acreditava em Deus acima de todas as coisas, porque ele via um gigante como alguém muito menor do que ele. E o mesmo rei Davi, depois de já ter derrotado o gigante, oprimido, apavorado, se escondendo de um rei. E hoje eu quero dar continuidade justamente sobre essa percepção, que foi a parte final da outra mensagem. Que a minha oração era o seguinte: Senhor, muda os meus olhos. E hoje eu quero mais uma vez falar sobre percepção. Como você enxerga as coisas determinam onde você vai. Como você enxerga aquilo que Deus te deu, que é esta vida, como você enxerga a vida que Deus te deu, vai determinar onde você vai terminar a sua vida. Amém? A forma como você enxerga esse culto determina o nível de intensidade que você vai se entregar neste culto. A forma como você enxerga a sua casa vai ser a vontade que você vai ter a mais de querer lutar por essas pessoas ou não. Tudo está envolto da sua percepção. E eu vou querer que vocês abram comigo a palavra de Deus para nós começar. Amém? Nós vamos abrir lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler bastante a palavra hoje. Bastante. Então, se você não trouxe a Bíblia e quiser ir do lado de alguém que tem a Bíblia, também é uma oportunidade para estar junto aí com seu irmão do lado aí. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Isso. Diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quanto te ilumina em plena luz. Amém? O versículo 34, ele é bem claro. São os teus olhos a lâmpada para o teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo viverá em trevas. Amém? Bênção, né? Curva a tua cabeça. Senhor, abre os nossos olhos esta noite. Como eu estou enxergando tudo que Tu fez na minha vida até hoje, ó Pai. Como nós, como igreja, estamos chegando
na tua presença, como nós como igreja estamos nos colocando diante da tua presença. Qual é a seriedade que eu estou levando esse culto, ó Pai? Qual a seriedade que eu estou levando o relacionamento daqueles que dependem de mim, daqueles que me amam, daqueles que querem estar ao meu lado. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite, abre os nossos ouvidos e faz-nos entendedores da tua palavra, que essa mensagem entre e faça algo profundo em cada um de nós. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar. Hoje é Santa Ceia, você pode dormir mais tarde, né? Ninguém tem nada para fazer amanhã, né? Segunda-feira. Mas vamos lá. Eu vou pedir para Esther... já passou, tá? Isso aí mesmo. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A forma como vocês enxergam o mundo ao qual você está inserido. Amém? Você vai olhar para suas mãos agora e você vai ver que existem marcas na sua mão que são únicas. Amém? Como é que nós chamamos isso aí? Digital. Hoje, para acessar alguns ambientes, existem duas formas de reconhecer se você é você ou não. Quais são? A íris e a digital. Lá onde eu estudo, lá em Porto Alegre, para acessar o prédio, eu tenho que botar o rosto lá, vai iluminar, vai aparecer, validou, eu tenho acesso a todo o prédio. Eu chego de Ray-Ban, às vezes não abre. Eu tenho que tirar, abre, reconhece minha íris, aí eu tenho acesso para entrar no prédio. Vocês têm na identidade de vocês também uma impressão digital que ela é única. Como Deus é perfeito na sua criação, você já parou para pensar? As suas mãos são únicas. Amém? Porque só você pode fazer o que é para você fazer. O que foi determinado para você fazer, só você pode fazer, porque as suas mãos são únicas. Os seus olhos são únicos, porque só você enxerga o que os seus olhos enxergam. Olha como Deus é profundo e Ele brinca conosco na própria criação. As nossas mãos são únicas porque o que nós fazemos é único. E os nossos olhos são únicos porque o que nós enxergamos é único. Nós estamos em mais de 100 pessoas aqui dentro. Cada um de vocês me enxerga de uma forma. Cada um de vocês enxergou o louvor de uma forma diferente. Porque cada um de vocês tem uma percepção diferente com relação ao que você sentiu nessa noite. Porque Deus quis assim. Somos seres, a imagem e semelhança de Deus, cada um à sua forma, cada um ao seu jeito, cada um da sua maneira, cada um na sua particularidade. Primeira coisa então que nós temos que entender aqui, o que foi dado às suas mãos fazerem, é para as suas mãos fazerem. Ah, mas eu quero fazer por ti. Eu não posso fazer por ti. Vai chegar um determinado momento que os meus filhos vão ter as coisas, as situações da vida deles. E bom seria se numa prova de matemática eu pudesse entrar no lugar deles lá e fazer a prova por ele. Talvez na de português eu deixaria a mãe fazer, mas na de matemática eu ia lá fazer e ia tirar 10 por ele. Só que aquilo que foi colocado às mãos dele fazer, são para ele fazer. Assim como as coisas que Deus colocou nas tuas mãos, que é para você fazer, não tenta empurrar para os outros. Se Deus te deu a visão para fazer, se Deus te deu a visão para receber, se Deus te deu a visão que está nas suas mãos, não renuncia, é teu, assume. Porque as suas mãos são únicas. A segunda questão é com relação à visão. Se você teve a visão, se você construiu a visão daquilo que Deus determinou sobre um projeto na sua vida, às vezes a pessoa que está do seu lado não vai conseguir enxergar da mesma forma que você enxerga, porque a visão foi dada para você. Só que a pessoa que está do seu lado e não consegue ver da mesma forma que você vê,
às vezes te convence que aquilo que você está vendo não está certo. Eu tenho a minha Bíblia aqui. Eu estou fazendo um número com a minha mão atrás da minha Bíblia aqui. Qual é o número, Tiaguinho? Pode falar. 3, era 2, errou. Ó, Tiaguinho errou. A visão dele não conseguiria ver atrás da Bíblia. A minha visão estava vendo. Então, como é que ele vai querer dizer para mim qual é a visão correta, se ele não está conseguindo enxergar o que os meus olhos enxergam? Se os teus olhos estão enxergando algo, é porque Deus te deu a visão. E a tua visão, como eu falei antes, é única. A tua visão é diferente da minha visão. Aos meus olhos, a minha esposa é a mulher mais linda desse ambiente. Aos olhos dela, eu sou bonito. Olha que legal. Né, Gui? Da minha mãe também, né? Não só da minha esposa, do meu pai também. A nossa visão, ela é única. E é sobre isso que a gente tem que falar, o quanto a visão ruim nos influencia a nós desistirmos da nossa visão que nos foi dada. Muitas vezes Deus nos deu a visão, nos deu a percepção, mas nos contaminamos com as coisas deste mundo, nos contaminamos com as coisas desse século, e a percepção vai diminuindo. E eu vou para a palavra com vocês, amém? Nós vamos lá para Números, lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é lá no início da Bíblia. Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 13, Números, capítulo 13, amém? Você vai deixar ali aberta essa passagem? Números, capítulo 13, e a gente já vai entender. Pode passar a imagem lá, Esther. Números capítulo 13. Você acompanha na sua palavra? Vamos colocar ali. Ou eu vou ler. Presta atenção no que eu vou falar para você. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ponto. Deus, ele tem uma sabedoria muito grande, porque ele tinha um povo muito grande, amém? Esse povo, nesse período, ele tinha milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Para tu conseguir convencer um povo, o que tu precisa fazer? Convencer primeiro quem? A liderança. Se tu não consegue mover uma liderança, tu não move um grupo. Não consegue. Isso a gente aprende em qualquer livro de estratégia. Para tu conseguir movimentar ou criar uma cultura, tu tem que primeiro aplicar ele sobre a liderança, sobre aqueles que estão à frente de um projeto. Deus, como grande conhecedor de gestão, já naqueles tempos, ele disse: Moisés, separa um príncipe de cada tribo para nós espiar a terra prometida. Espia, queremos espiar lá durante um bom tempo, vocês vão analisar a terra prometida. Só que eu quero fazer um adendo aqui. Isso acontece quando? O povo de Israel, por meio de Moisés, tinham recém saído do Egito. Eles tinham vivido todas as pragas que tinham acontecido lá no Egito. Tinham chegado entre o mar e a montanha e o povo do Egito. E o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Eles foram para o outro lado, atravessaram, o mar se fechou, todos os egípcios morreram. Isso recém tinha acontecido, era muito frequente isso que tinha acontecido. Deus tinha feito algo extraordinário na vida de todo aquele povo, aquele grande povo. Deus tinha feito um grande milagre, coisas que nenhum homem tinha visto, coisas que ninguém tinha conseguido imaginar que poderia ser possível acontecer, aconteceu naquele momento. E aí Moisés, amando de Deus, porque Deus entendeu, antes, para mim conseguir entrar na terra prometida, eu preciso que toda a liderança tenha a mesma visão. Se toda a liderança não tiver a mesma visão, o povo não vai conseguir entrar. Então o que Moisés faz? Ele chama, lá da tribo de Rúmen, Samuá, na tribo de Simeão, Safate,
Da tribo de Judá, Caleb. De Issacar, Gigeá. De Efraim, Oséias, que depois ele muda o nome para Josué. De Benjamim, Paute. De Zebulon, Gadiel. De Manassés, Gade. De Dan, Amiel. De Aser, Setur. De Naftali, Nabe. De Gade, Gauel. Esses 12 homens chamam os 12 líderes, os 12 príncipes de cada uma dessas tribos. Era o povo de Israel, mas ele era dividido em grandes tribos. E diz o seguinte: agora vocês, homens, vão espiar a terra prometida. E eu tenho umas perguntas para vocês fazerem, para fazer para vocês. Que é o seguinte: quando vocês forem olhar a terra prometida, vocês precisam saber, anotar e fazer um relatório. Se o povo é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, se a terra é boa ou má, ou seja, questão de relevo, se ele é inclinado, se não é. Se as cidades são acampamentos ou fortalezas, e se a terra é fértil ou estéril. Para isso, veja se tem matas altas, para saber que a terra é fértil. Eu quero um relatório. Pega os 12 principais, os 12 príncipes, os 12 homens que eram a autoridade de cada povo. Pega, digamos assim, prefeito de Lajeado, de Estrela, de Teutônio. Pega as 12 lideranças e vão para um lugar ver essa tal de terra prometida. Os 12 homens vão para lá. E depois Moisés diz: trazem uma prova dessa terra. Amém? Os homens foram. Os 12 homens foram, saíram, observaram o lugar, viram que a terra era boa, era uma terra que manava leite e mel. A palavra relata que eles encontraram cachos de uvas, que eles precisavam colocar uma madeira no meio para 2 homens levar, porque um homem não conseguia levar um cacho de uva. Vocês conseguem imaginar um cacho de uva desse? É um negócio espetacular. É uns caixão de uva. Uma terra boa, próspera, uma terra preparada, onde tinha estrutura, tinha tudo. Moisés chama esses 12 homens e pede um relatório. Eu preciso do relatório. Desses 12 homens, 10 viram de uma forma e 2 viram de outra forma. Eles não viram a mesma coisa? Igreja, eles viram ou não viram a mesma coisa? Viram a mesma coisa. Os 12 príncipes viram a mesma terra, viram a mesma coisa, mas 10 enxergaram de uma forma diferente e 2 enxergaram de outra forma diferente. A mesma coisa. Percepções diferentes. Amém? Talvez para alguns aqui estão dizendo: mas esse culto está cansativo. Para outros estão dizendo: que culto! Percepções dentro de um mesmo ambiente. Eu tenho 3 filhos criados no mesmo amor, no mesmo carinho, na mesma forma, com a mesma gratidão, dormem na mesma cama, comem da mesma comida, e cada um tem uma percepção diferente. Às vezes eu vou no banheiro, tá os 3 no banheiro conversando, um sentado no vaso, os 2 na frente, estão colados, mas a percepção deles é totalmente diferente uma do outro. A visão de mundo deles é diferente uma do outro. E neste caso que nós estamos olhando aqui em específico, pode passar, Esther. 10 dos príncipes viram a terra. Olha que absurdo isso. Tinha muitos exércitos, tinha fortalezas, tinha muitos homens. E os outros 2, sim, tem isso, mas a terra é boa. É a terra prometida. É a terra que Deus disse que era para nós. É a terra que Deus determinou que fosse a terra que nós iríamos viver. E aí eu vou fazer só uma percepção de leitura com vocês. Números 14, 1. Números 14, 1. Diz o seguinte: a percepção daqueles 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Nós não seríamos melhores voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esse era o povo de Israel. Só que o povo de Israel não foi lá para ver a terra prometida.
Apenas 10 homens tinham essa visão. Você está conseguindo entender? Olha o alvoroço que foi toda essa terra, todo esse povo, por causa da visão dos 10. Começou um motim. Literalmente começou um motim. Eles começaram a pensar em um novo líder. Pô, Moisés, se era para nós sair do Egito para agora morrer aqui nessa batalha, por que não deixou nós morrer lá no Egito? Por que tu não deixou nós morrer onde nós estávamos confortáveis lá, Moisés? Por que tu nos trouxe até aqui? Vamos levantar um outro líder. Esse foi a explanação do povo de Israel, que não viu a terra prometida. Pela percepção de outras pessoas. Uma verdade bem contada é uma verdade. Uma mentira bem contada também se torna uma verdade. As pessoas acreditam. A forma de ver daqueles 10 príncipes convenceu todo o povo. Mas nós tínhamos uma visão um pouco diferente. 14:6 diz o seguinte: E Josué, filho de Nun, e Calebe, de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgavam as suas vestes e falavam a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles e o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Olha que louco isso. O pessoal estava revoltado, com base em algo que eles não tinham visto. Eles não tinham visto a terra prometida, confiando naquilo que os 10 falaram. Josué e Calebe, eles ficaram tão revoltados. Quando a gente fala na Bíblia, rasgaram as suas vestes, às vezes a gente acha que é um dialeto de linguagem, alguma coisa. É ficar tão raivoso que pega a roupa e rasga. De tão revoltado, realmente pega a roupa e rasga. De tão revoltado que estava com essa situação. Por quê? Não, pera aí. Gente, sim, tem pessoas lá. Sim, o povo é forte, mas gente, a gente acabou de sair do Egito. A gente acabou de ver as pragas derrotarem Faraó. A gente acabou de ver o anjo da morte matando todo o primogênito de quem não tinha o sangue do cordeiro nas suas colunas. A gente acabou de passar o mar e vimos aquelas colunas do mar de 2 lados. E passamos tranquilamente com os pés a seco. Não faz sentido o que vocês estão enxergando. Vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando, porque a terra é boa. A terra mana leite e mel, assim como nós queríamos, assim como a promessa. A promessa disse que haveria um lugar, que haveria frutos de abundância, que haveria uma terra boa e próspera. Está se cumprindo a palavra, meus queridos. Só que o povo estava tão fito, tão preso às palavras negativas daquele ambiente, que eles queriam apedrejar os 2. Queriam matar os 2. E dentro da tenda aparece a presença de Deus. Quase que Deus tem que dar um tapa na mesa. Escuta aqui. Até aqui fui eu que fiz tudo isso. Quando vocês tinham frio no deserto, eu colocava uma sobreposição de fogo sobre vocês. Quando vocês tinham fome, eu jogava comida para vocês, maná para vocês. Eu fiz tantos milagres sobre a vida de vocês, eu consigo imaginar Deus revoltado nesse momento. Eu já demonstrei de tantas formas, de tantas maneiras, que eu sou o Deus de Israel. Eu já demonstrei de tantas formas que eu sou poderoso. Isso serve para a tua vida também. Eu já te mostrei tantas vezes como eu sou grandioso na tua vida. Eu já mostrei tantas vezes como eu posso fazer o extraordinário aos 45 do segundo tempo. E tu não acredita mais em mim?
E tu não consegue mais enxergar o que eu enxergo como sendo Deus, que já tenho todo o controle da situação. Deus chama esse povo e diz: vocês não vão entrar nessa terra. Vocês não têm a visão. Vocês não vão botar os pés. Com exceção de Caleb e Josué, toda essa geração irá ter que mudar. E aí você já deve ter ouvido falar que o povo ficou 40 anos andando no deserto. 40 anos andando pelo deserto. Não porque eles estavam perdidos. Não porque eles pegaram o caminho errado. Mas por causa da visão que eles não poderiam acessar as bênçãos de Deus. Talvez a tua ambiência, o teu meio de inserção na sua vida seja aqueles 10. Que tudo é uma desgraça. Tudo é um problema. Tudo é impossível. Tudo não tem como. Talvez você precise estar mais perto de Caleb, mais perto de Josué, que possam olhar no teu olho e dizer: calma, a gente já passou por situações muito piores. Eu estou falando isso para ti nesse momento. Tu já passou por situação muito mais difícil. Tu já enfrentou gigante muito maior. Talvez a tua fé está abalada pelo meio que você está inserido e por isso você não consegue ver solução. Talvez os muros são muito grandes mesmo. Talvez o inimigo é muito maior do que nós. Talvez não está favorável à situação. Mas eu te devolvo uma pergunta: quem te deu a visão? Quem te deu a visão? Se foi Deus que te deu a visão, não desiste, não para, continua, dá vontade, mas é as questões que o ser deste século, ele consegue enxergar impossibilidades em tudo. É muito difícil, o muro é grande, os inimigos são maiores, falta dinheiro, tem muito problema, eu não estou conseguindo me aproximar da pessoa que eu quero, a enfermidade. Quem aqui já viu o milagre de Deus? Levanta a mão bem alto. Olha para o teu lado aí. Você ainda desconfia desse Deus? Você ainda desconfia desse Deus que faz tantos milagres? Nós estamos num ambiente de pessoas aqui que todos já tiveram experiências com Deus, que já foram tratados por Deus, que já foram desconstruídos e reconstruídos por Deus. A oração deste momento, deste culto, dessa mensagem é: Deus, restaura a minha visão, restaura os meus olhos. Oh Senhor, lembra como eu era corajoso? Relembra aquilo que Deus já fez na tua vida. Relembra os milagres que Deus já fez na tua casa. Talvez você nunca fez isso, mas tire um momento dentro da tua casa com a tua família para contar os testemunhos para as pessoas da tua casa. Porque talvez, durante o processo de 40 anos no deserto, eles tinham que sentar com os seus filhos e dizer: pois é, a gente viu a terra prometida, mas a visão que a gente teve não foi boa. E Deus nos tirou a oportunidade de enxergar. Mas eu vi Deus fazer milagres. Eu vi a água se tornar em sangue. Eu vi as pragas todas acontecendo. Eu vi um faraó se curvar perante o Deus de Israel. Mas eu não consegui ver nosso povo chegando na terra prometida. Faltava isso aqui. Às vezes falta isso aqui para tu chegar lá onde Deus te colocou. Às vezes está tão perto, está tão próximo. Eu fico pensando: nossa, eles passaram por tanto tempo, foram escravos tanto tempo no Egito, sofreram tanto no Egito.
alimentação racionada, viviam como escravos tanto tempo. Quando realmente Deus levanta um libertador, um homem usado por Deus, que foi Moisés, eles tentam derrubar ele. Depois de tantos milagres, depois de tanta cura, depois de tanta bênção, e faltava isso aqui. Eles estavam aqui, o relatório que eles falam ali, dos príncipes, eles demoraram 40 dias para trazer o relatório. Ou seja, em 40 dias, eles foram à terra, espiaram, andaram sobre ela, ficaram vários tempos, e deu tempo de voltar. 40 dias. Ou seja, se eles tiveram tempo para ir e para voltar nesses 40 dias, vamos fazer o cálculo máximo. Eles estavam a 20 dias da terra prometida. O povo de Israel estava a 20 dias da terra prometida. E precisaram gastar 40 anos para chegar lá. A visão foi dada. Sabe por quê? Porque os seus olhos são únicos. Eu não consigo enxergar a tua visão. Tu vai me dizer, Davi, é isso que eu tenho que fazer? Olha, pelo que tu está me dizendo, eu consigo te dizer, com base naquilo que tu está me dizendo, eu vou poder te dar um conselho, eu vou poder te dar um direcionamento. Mas quem recebeu a visão foi você. A visão é tua. E a digital é tua também. Ou seja, quem pode fazer é você também. Amém? O povo de Israel, neste momento, pode passar. Acho que já passou. Volta um pouquinho. Lá no Visão de Trevas, Visão de Mundo. Volta mais uma. Essa é a classificação que nós vamos ter. O primeiro versículo que nós começamos lendo lá em Lucas capítulo 11, ele fala em visão de luz e visão de trevas. A visão de trevas é a visão do mundo que você vive. A visão de luz é a visão de reino que você vive também, que você deve viver. Pode passar. A visão de mundo, ela é temporária. Ela termina ao seu falecimento. A visão de mundo, ela é tudo projetado naquilo que vai acontecer em vida. A visão de mundo é aquela onde você está no centro de todas as coisas. Ela é baseada em metas e conquistas. A visão de reino, ela está baseada em algo atemporal, porque ele é eterno. Não termina, o jogo não termina aqui, ele continua na eternidade. Cristo está no centro de tudo. E a base não é em cima de metas, é em cima de propósitos e renúncias. Hoje de manhã estávamos na inauguração lá na igreja do meu irmão e ele pregou sobre renúncias, já tinha montado essa palavra. E ele falava justamente sobre isso. Que muitas vezes a gente comemora as nossas metas, aquilo que nós conquistamos, mas aquilo que nós conquistamos, a nossa alegria ela é temporal. Porque se a gente compra um carro, a gente fica feliz por um tempo. Se a gente ganha um aumento, a gente fica feliz, mas é por um tempo. Tudo que a gente conquista baseado nas nossas metas, que é a nossa visão temporal de mundo, ela se satisfaz e logo depois já não tem mais alegria. Agora, quando você consegue se satisfazer em cima das suas renúncias, quanto mais tempo você fica renunciando a algo, mais completo e feliz você fica em cima disso. Se você está há 1 ano sem voltar para o jogo, se você está há 1 ano sem trair, se você está há 1 ano sem beber, se você está há 1 ano, quanto mais tempo você consegue renunciar a algo, mais alegre você fica. Porque te completa, quando você abre mão de algo nesse game chamado vida, porque vai te aproximar mais da presença de Deus, você mais vai se alegrar constantemente. Porque a visão de reino é muito diferente da visão do mundo. A visão do reino é tudo que eu estou fazendo é pensando na eternidade. A visão do mundo é tudo que eu estou fazendo é o que isso vai me trazer de benefícios. Tudo que eu faço hoje, durante essa semana, qual é o benefício que me traz? Eu ir para a igreja, qual é o benefício que me traz? A visão de reino. Oh Senhor, eu preciso levar mais gente para Ti. Oh Senhor, eu preciso crescer espiritualmente.
Eu preciso construir mais pedras na minha coroa, como a gente viu há 2 semanas atrás. Eu tenho que ter mais problemas para resolver. Pode mandar, Senhor, mas devagar, uma de cada vez. Não manda tudo de vez, não. Estou aprendendo. Amém? A visão de trevas deixou com que as pessoas tivessem 40 anos no deserto. A visão de luz permitiu que Caleb e Josué e sua casa pudessem adentrar a terra prometida. Amém? Pode passar mais um. Isso, que é o último slide. Qual é a visão que você recebeu? Qual é a visão que Deus te deu? A visão que Deus te deu e que você matou. Porque você ouviu os outros falando. Os outros príncipes falando. Quando a gente fala os príncipes, são pessoas influenciáveis, influenciadoras no meio. A estratégia de Deus, ela foi fantástica. Eu preciso de 12. E se os 12 forem influentes, todo o povo vai querer entrar na terra prometida. Mas os 10 conseguiram convencer a todos a não querer entrar na terra prometida. Da mesma forma, você recebeu a visão, que é algo que você sabe que é seu individual, algo que Deus te deu para fazer. Seja um empreendimento, seja conversar com alguém, seja pedir perdão para alguém, seja não desistir. Deus, Ele derramou isso, Ele deu a visão para você de algo. Mas parece que a sua voz foi ficando abafada e outras vozes maiores começaram a conturbar o seu ouvido, ao ponto de você não ouvir mais a sua própria voz, ao ponto de você não conseguir ouvir o seu próprio raciocínio. Isso acontece, eu já estive nesse lado na vida, de tu não conseguir mais organizar os teus pensamentos, pensando nas consequências que os outros estão apontando sobre a nossa vida, no que pode se tornar o problema. Mas se Deus te deu a visão, meu querido, se Deus te confirmou que a visão foi dada, tanto milagre que você já viveu, tanta experiência que você já viveu, tanta coisa extraordinária que você já viu na casa de Deus, tem como essa visão não acontecer? Olha bem franco para os meus olhos agora. Essa visão tem como não acontecer? Deus te deu essa visão. Essa semana eu gosto muito de ler à noite. Meu horário de leitura, a minha cabeça ela funciona melhor de noite. Eu sou noturno. Gosto de estudar de noite, eu gosto de montar as pregações. Ontem eu fiquei até 2, 3 da manhã montando. Daí faz o slidezinho, não fica bom, refaz de novo, bota a imagenzinha, bota de novo. Fica até 3 da manhã montando lá. Só que a mensagem, a chave da mensagem, eu acordei essa semana, de manhã cedo, e o Espírito Santo, abre teu celular, abre teu celular, abre tua Bíblia, abre tua Bíblia, abre tal capítulo, abre tal capítulo, leia o que está escrito aqui, Lucas 11. Eu não tinha entendido, depois eu fui entendendo por quê. A mensagem já estava pronta, ela já estava sendo construída, porque eu precisava, porque mais pessoas precisavam, porque a igreja precisava de ser edificada. Mas os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, os teus caminhos serão luz. Se os teus olhos forem maus, os teus caminhos serão trevas. Volta para o segundo slide. Para o segundo. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Repara. Observa. A palavra de Deus nos dando uma indagação. Como está a tua luz? Como estão os teus olhos? Como você está enxergando a sua casa? Como você está enxergando o seu negócio? Como você está enxergando os seus filhos? Como você está enxergando o mês de agosto? Mês do quê?
das bênçãos do Senhor. Amém? O mês das bênçãos do Senhor. Essa semana começa tudo de novo. A semana das bênçãos do Senhor. A semana dos milagres de Deus na nossa vida. A semana onde Deus vai mover o sobrenatural para a gente ver algo extraordinário acontecendo. Essa é a visão de luz. Não sou eu que determino. Eu posso orar para você. Eu posso te encorajar. E você sair daquela porta. E você se questionar, Deus, mas não vai dar. Não. Você tem que sair dessa noite daqui com autoridade. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Você vai sair daqui cheio. Cheio porque quem te traz essa condição não sou eu, não é pastor, é o Espírito Santo. A visão espiritual das coisas é a que surpreende todo o entendimento. Enquanto você estiver na visão do mundo e não na visão do reino, você não vai conseguir enxergar as coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, Senhor, abre, como eu terminei a última mensagem, abre os meus olhos espirituais, Senhor. Que os meus olhos sejam luz, que os meus olhos sejam luz, que elas enxerguem as coisas da forma como Tu queres fazer. Amém? Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Como você enxergou esse culto? Como você enxergou o louvor? Como você enxergou a Santa Ceia? Como você enxergou a recepção? Como você enxergou esse ambiente? São mais de 100 formas de enxergar aqui. A gente muda e desmuda de opinião muitas vezes conforme a forma como nós estamos enxergando algo. Mas eu vou te convidar nesse momento a pedir a visão espiritual para Deus. Amém? Vocês conseguiram perceber a diferença dos 2 para os outros 10? Vocês conseguiram perceber o que é uma visão de trevas e o que é uma visão de luz? Deu para enxergar sobre a leitura que nós fizemos? Ficou claro para toda a igreja? Ficou claro o que é uma visão de trevas e o que é uma visão de luz? Como 10 enxergaram a terra prometida e como 2 enxergaram a terra prometida? Oséia significa salvação. Quando Moisés chama Oséias, ele muda o nome, dá uma referência bem simples e começa a chamar ele de Josué, que significa do Senhor vem a salvação. Porque Josué não era a pessoa que ia trazer a salvação, mas do Senhor ia vir a salvação. E ele se torna depois o sucessor de Moisés. Ele dá continuidade ao ministério. Aquilo combate, um bom combate, depois descansa em fé. Mas esses 2 homens tinham algo diferente. Mesmo estando durante 40 dias com os outros 10 príncipes, mesmo estando durante 40 dias com os outros 10 príncipes, a visão deles não se contaminou. Se nós formos olhar ao nosso redor, nós estamos no meio de um mercado instável, nós estamos no meio de um mercado de incertezas, onde nós somos bombardeados constantemente com situações negativas. Tá assim ou não tá assim? E aí quando tu chega de manhã cedo, já, hoje eu vou acordar diferente, eu vou me animar, daí tu chega num ambiente e já começa aquela opressão. Tu viu? O que o careca lá fez de novo? Tu viu? Olha o Davi falando do careca, né? O que está acontecendo lá de novo, das tarifas? De novo desgraça? De novo problema? E você acordou empolgado, fez a tua oração do dia, mas aí tu já, Mas não, peraí, Senhor. Eu vi a terra prometida. Eu vi a terra prometida, eu vi com os meus olhos, é a terra que mana leite e mel. Mas aí você continua caminhando. Aí você vai num outro ambiente, e é a mesma história. Tá difícil.
Obrigado. Soube? Não, não sei. E aí você vai se contaminando. E você vai cedendo. E quando você menos percebe, realmente, que ano ruim, desgraçado. Que ano péssimo. Eu analiso muito o mercado e muitas vezes eu sou o único ponto de otimismo dentro das empresas. Muitas vezes, muitos lugares tem mais pessoas, mas às vezes em alguns lugares eu sinto que a gente tem que ser alguém que vai levar boas novas. Amém? Só que no meio de tantas coisas parece que a gente às vezes é impactado. E quando a gente é impactado, a gente tem que dobrar o joelho e dizer: Deus, dá-me os teus olhos espirituais. Eu não consigo ver solução, mas eu não consigo ver como vai acontecer. Mas a visão é tua, Deus. A visão é tua, Pai, então eu vou continuar. Eu não consigo enxergar, mas é tu que faz, ó Pai. E nesse momento, como igreja, você vai dar a mão para o seu irmão aí do seu lado. Dá a mão para o teu irmão aí. Porque a comunhão, ela também tem que funcionar, não só para a gente ser os cavaleiros do apocalipse lá fora, das coisas, das tragédias que estão acontecendo, mas para a gente orar junto muitas vezes. E dizer: Senhor, Tu me deu a visão. Senhor, eu enxerguei a terra prometida. Agora eu quero chegar lá. Senhor, Tu me mostrou como é o lugar que mana leite e mel. Tu me mostrou o ambiente. Tu me mostrou toda a construção que há lá. Assim como Deus tinha falado para outros profetas. Assim como a palavra estava lá escrita. Assim como antes de mim já sabiam que haveria essa terra prometida. Chegou o grande momento. Agora, por 20 dias, por 10 dias, eu não quero perder essa bênção. Senhor, mantenha os meus olhos abertos, que eu enxergue a Tua graça, que eu enxergue o que Tu enxerga, Pai, que eu consiga tirar talvez essas escamas que estão me impedindo de ver o Teu milagre. Tira, Pai amado, porque eu preciso ver o Teu extraordinário, Senhor. Eu quero ver o extraordinário de Deus, eu quero ver os Teus milagres, ó Pai, eu quero ser um testemunho vivo, eu quero ir lá na frente e falar sobre aquilo que Tu podes fazer, ó Pai. Neste momento, igreja, fecha os teus olhos e fala com o teu Deus. Na oração mais sincera que você pode fazer nesse momento, de tudo que você viu ou ouviu até este momento, fala com o teu Pai e diz: Pai, eu tenho desistido, eu tenho negado, chamado, Tu me chamou para trabalhar e eu neguei, ó Pai, porque talvez em algum momento eu perdi a visão, talvez em algum momento, Pai amado, eu não consegui mais enxergar da forma que era para ser, ó Pai. Mas eu te peço, Pai, eu quero chegar à terra prometida, eu quero chegar ao meu milagre, eu quero chegar àquela bênção que foi anunciada sobre a minha vida, quando foi derramado azeite sobre a minha cabeça, quando foi anunciado sobre a minha cabeça que eu iria receber esse milagre, quando Tu me deu em sonho essa visão, quando alguém falou para mim sobre que isso ia acontecer na minha vida, eu tomei posse, eu recebi esse milagre, eu apropriei ele sobre a minha vida e digo: Deus, eu estou aqui em pé, fiel, para cumprir aquilo que Tu designou sobre isso, Pai amado. Tu me deste a visão, Pai amado, agora me faça pisar sobre a terra prometida, e agora você, igreja, começa a pisar sobre o ambiente que é a terra que Deus te prometeu. Começa a bater o teu pé no chão, porque esse ambiente que você está pisando agora, é o lugar onde Deus te colocou. Você com seus olhos fechados agora, pode bater o seu pé bem forte no chão, porque esse chão que você está pisando, é o lugar onde Deus te colocou para fazer algo extraordinário. Da sua visão você está enxergando esse ambiente, e você está pisando para saber que você chegou lá, você tocou os seus pés naquele ambiente, você colocou os seus pés nesse lugar, porque Ele derramou autoridade sobre você, e você, durante o processo, não perdeu a visão. Durante o processo você continuou alegre, você continuou louvando, você continuou muitas vezes chorando, dizendo: Deus, eu não reconheço, eu não consigo, Pai amado, mas você continuou marchando, você continuou caminhando, você continuou andando, porque Deus tem algo extraordinário para confirmar. Se Ele te deu a visão, se Ele te deu a palavra, se Ele te deu autoridade sobre isso, toca os teus pés no chão agora e recebe aquilo que Ele colocou sobre a sua vida.
essa semana será a semana de milagres. Essa semana será a semana de nós ouvirmos testemunhos. Essa semana você vai saber que o extraordinário de Deus continua sobre a sua vida. Essa semana você vai entender que Ele não desistiu de nada, que você talvez não estava enxergando, mas o teu milagre estava debaixo do teu nariz. O teu milagre já estava ali, ele já tinha sido anunciado, ele já tinha sido colocado. Você apenas não tinha visto, mas agora, com os seus olhos espirituais abertos, com a autoridade que Deus te colocou neste momento, você pode dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelo milagre na minha vida, Senhor. Santo é teu nome, ó Pai. Aplaude o Senhor bem forte aí. Olha para suas mãos. Está vendo as suas digitais aí? A minha mão tem, os meus dedos, eu tenho 2 aqui que eu quase perdi na marcenaria, algumas cicatrizes do lado. Mas são marcas únicas. São projetos únicos. São construções únicas que Deus te usou para fazer. Não é eu que vou fazer. Não é o irmão do seu lado. É essa mão que você enxergou que vai fazer. Amém? Dá um abraço bem forte no seu irmão que está do seu lado. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Enquanto isso, nós nos despedimos dos nossos irmãos da live. Deus abençoe a vida de vocês e receba um milagre na sua casa também.